Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus, amém? Igreja, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1, versículo 1. E a segunda parte do versículo 2. A primeira parte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Agora vamos um pouquinho na frente, em Mateus, capítulo 11, versículo 15. Mateus 11, versículo 15. Onde diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como vocês podem ver, o para ouvir aí está em destaque. Então isso quer dizer que é para ouvir e ficar dentro de nossa memória. Não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro. E eu estive dando uma olhada. Essas palavras estão escritas em Marcos 3 vezes, em Mateus 3 vezes, em Lucas 2 vezes, em Apocalipse 7 vezes. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então mesmo esse salmo que acabamos de ler, é importante que fique gravado em nossas mentes. Amém? Gostaria de pedir para o Ricardo que orasse para nós, oração de agradecimento. Por favor, Ricardo, espere o microfone chegar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por Senhor nos trazer para dentro da Tua casa, Senhor. Peço ao Senhor que, em nome de Jesus, que abençoe a todos que estão aqui, Senhor, e que o Senhor possa nos mostrar na palavra do Senhor a melhor maneira de ouvi-la. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a todos. Abençoe quem vai dar a Santa Ceia também, Senhor. Quem está no trabalho de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 192, No Céu com Jesus.
Amém. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, por favor, em Lucas, capítulo 14. Versículo de 15 a 24. Lucas 14. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, isso é Jesus, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escruzar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas como escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nessa parábola, Jesus nos mostra que escusar-se, eu estive olhando no dicionário que eu não sabia o que era, é se justificar, se desculpar. Então ele está nos mostrando aqui apenas 3 passagens de pessoas que se desculparam para não ir à casa dele. E nós podemos ver claramente que não foi aceita nenhuma dessas desculpas. Um não queria ir porque comprou um campo, tinha que ir ver, ele não poderia fazer isso outro dia. O outro comprou juntas de boi, tinha que experimentar, poderia experimentar uma outra hora. O outro se casou, não pode mais vir na igreja. Então nós podemos ver nessa passagem que nenhuma das desculpas, das justificativas, foram aceitas. Hoje nós podemos, inclusive hoje, louvado seja o Senhor, vamos participar da Santa Ceia. É uma ordem do Senhor que participamos da Santa Ceia. E todos podemos tomar, todos podemos comer do pão. Mas podemos observar nessa passagem que a pessoa que comentou disse, lá no versículo 1, a segunda passagem diz: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Por isso precisamos pensar bem, quando realmente não podemos vir à igreja. Deus sabe, realmente Ele não pode ir. Mas quando podemos e damos a desculpa, estamos nos desculpando para nós mesmos. Para Deus, não. Ele sabe se você podia ou se você não podia. Então, quando não puder, pensa nessa passagem, mas pensa no versículo 24, que diz: Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia que é lá no céu. Amém? E sempre é bom lembrar, já que está escrito tantas vezes na palavra de Deus, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E agora nós vamos aqui, temos alguns pedidos de oração. O Gelson pede oração pela saúde de uma colega e casamento de outra colega. Amém, Gelson? Vamos orar. O Ricardo pede oração pela saúde de Norberto e sua sogra Maria Luísa,
e conversão de seus pais. Eu também peço pela conversão dos minhas irmãs e não é fácil. A Selma pede oração pela saúde de Maria Tereza. Selma. Carmen pede oração pela vida do Pedrinho e pela família Pansonato, conforto pela perca da Cláudia. Devemos orar por eles e que Deus também já está acompanhando o Pedrinho de perto em todo esse tratamento. Em breve ele estará correndo aqui, se Deus quiser. Catiana agradece pelas bênçãos recebidas. Muito bom ouvir agradecimento. João Batista Matos pede oração pela saúde de sua mãe Justina e a saúde da Benedita e saúde do James e por seu trabalho. O Alessio pede oração pela Darcy e pela saúde do Pedrinho também. Mateus pede oração pelo grupo de louvor, pelo Pedrinho, por sua família e por sua saúde. Esses são os pedidos de oração. Eu sei que muita gente aqui tem pedidos, mas nós vamos orar por todos e Deus sabe de todos os pedidos. Márcio, você ora para nós, por favor? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite, Deus. Obrigado porque o Senhor mesmo tocou nossos corações, Pai, mesmo com o frio, o Senhor nos permitiu estar aqui. Deus, nós nesse momento queremos colocar no Teu altar de graça, Pai, tantos pedidos que foram realizados, Deus, aqui nesse momento, pedidos também que não foram escritos, Deus, ali no papel, mas que o Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a necessidade, Deus, o Senhor conhece também a alegria de cada um, Deus, que muitas vezes, na maioria das vezes não vamos lá pedir, agradecer, Deus, mas ficamos contentes por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, por saúde, tantas pessoas necessitadas, Deus, tantas pessoas que estão enfermas nesse momento, Pai, são crianças, Deus, são jovens, são adultos. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um. E pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa, de cada enfermo, de cada pessoa que está doente, sofrendo nesse momento, Pai. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que abençoe a vida do Pedrinho, Deus. O Senhor já vem derramando bênçãos na vida dele, Pai. E pedimos que o Senhor continue cuidando, Deus, porque o caminho dele será árduo, Deus. Mas sabemos que o Senhor está com ele, sabemos que o Senhor está abençoando a vida dele, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da família dele, da mãe, do pai, para que todos tenham disposição, Pai, para estar com ele, acompanhando, todos tenham a devida sabedoria, Pai, todos mantenham a calma, que todos tenham confiança em Ti, meu Deus. Ó Pai, tantas outras pessoas, pedidos por emprego, Deus, pedidos de saúde, pessoas que estão com seus casamentos, Deus, nesse momento passando por momentos difíceis em seus casamentos, Deus. Ó Pai, tenha misericórdia, Deus. Esteja, Pai, abençoando, esteja tocando no coração de cada um, Deus. Uma palavra mais dura que um marido vai dizer para a esposa, ou vice-versa, Deus, que o Senhor não permita, Pai, que se magoem, que troquem farpas entre si, meu Deus, mas que o Senhor esteja, Pai, abençoando todos os casais dessa igreja. Por favor, Deus, esteja com todos nós, Pai. Pedimos também, Deus, que o Senhor abençoe, Pai, a ceia que vamos ter logo mais, que ela venha fazer bem ao nosso espírito, Deus, que ela venha nos alimentar, Pai, espiritualmente, e que o seu sacrifício, Deus, o sacrifício do seu Filho Jesus, vai ser lembrado aqui, Deus. Esteja com todos nós, Pai, esteja perdoando os nossos pecados nesse momento, Deus, porque sabemos que somos pecadores, aprendemos mais uma vez isso, foi reforçado hoje na escola dominical, Pai, que
por mais que façamos, Deus, não passa de um trapo de imundícia para o Senhor, Deus. O Senhor, nada vale, Deus, nada do que fazemos tem valor para Ti, Pai. Mas sabemos que a Tua misericórdia nos alcançou, Deus. Obrigado por isso. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Fica conosco. Aceita, Deus, esse culto que é feito para Ti, meu Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém, Deus. Amém. Nós temos aqui alguns avisos. O projeto Ana será amanhã, aqui na igreja. E como no dia 5, dia do presbítero, não sei se é amanhã mesmo, estou meio fora da data. Então, todos os presbíteros estão convidados a estar aqui amanhã às 7h30. Tanto esqueci a palavra agora, os que não estão, não ouvi. Inatividade, é isso? Indisponibilidade. Difícil a palavra também, né? Estão convidados a participar. O pastor também pode dar uma passadinha, tal, 7h30. Certo? E a UPH, quem pegou aí o boletim, está aí que está livre, mas não está não. Tem uma visita na casa do Sagatti, na sexta, certo, Ronaldo? Está confirmado, né? E no sábado, a UCP está escrito só ensaio. A UPA, Masterchef, não tem maiores detalhes, acredito que vai ser comunicado. E um aviso grande aqui, está escrito: todas as sociedades estarão envolvidas na programação de aniversário da IPB na igreja em Itu. O culto lá será às 18 horas. Então, durante a semana, pelo WhatsApp, será dito como o horário a sair daqui. E seria bom as pessoas que têm vontade de ir, colocar lá que tem vontade de ir, que assim a gente vê o número de automóveis, carros que precisa para levar essas pessoas até lá. Certo? Acho que é só esses avisos, né? E tem um outro aqui também escrito à mão. Jimena pede reunião com Josias e Vera, Catiana e Edson, Juliana e Márcio, Adriana e o outro Márcio não estão aqui, que o Márcio hoje foi pregar lá em Montemor. Foi convidado para uma pregação lá. Certo? E vamos novamente louvar ao Senhor com o hino 62. E aqueles que vieram preparados, é o momento de devolver os dízimos e fazer as ofertas.
Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Soldado por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós estamos na Tua casa, nós estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando esses dízimos, essas ofertas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, que dizimou, que ofertou, aqueles também que não puderam. Nós agradecemos, Senhor, pelo trabalho, Senhor, porque através do trabalho que podemos devolver o que é Teu, Senhor. E nós somos gratos pelas bênçãos recebidas, ó Pai, todos os dias, Senhor. Se temos o trabalho, é porque o Senhor mesmo que nos dá. Se temos o pão de cada dia, é porque o Senhor mesmo que prepara. E por isso nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor. No nome santo, amado e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Não chegou aqui nenhum nome de visitante pela primeira vez. Nós temos alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Não temos. Então vamos louvar a Deus com o grupo de louvor. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem, para a gente estar entoando ao Deus alegremente alguns louvores aqui, para honrar e glorificar a Deus. Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem na vida de cada um de nós. Deus muda a nossa vida constantemente, cotidianamente, e vai mudando a nossa história de acordo com Ele quer. De acordo, Ele preparou para cada um de nós. Uma nova história Deus tem para mim. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo
Tudo que nós perdemos aqui não tem valor nenhum diante do que está preparado para cada um de nós, né? Nós devemos ter consciência do Deus que nós servimos. É um Deus que conhece a areia do mar, conhece as estrelas inúmeras que são todas pelo nome. E nós aprendemos isso aqui no estudo da criação. E nós sabemos o quão grande Deus é, nós imaginamos o quão grande Deus é na nossa limitação. E esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que nós buscamos, é um Deus que nós devemos ter reverência quando buscamos, é um Deus que devemos ter consciência do que estamos fazendo para agradar a Ele. Jesus virá. Esse é o Jesus que veio, ofereceu o sacrifício por nós, nos deu o perdão dos nossos pecados, tirou de onde nós estávamos totalmente perdidos, nos deu a possibilidade de vida eterna. E Jesus virá outra vez aqui para buscar a sua igreja. Nos buscar, e nada além do sangue de Jesus para nos salvar, para fazer a obra em nós. E nós vamos cantar
Teu sangue leva-nos além, além das alturas. Além a todas as alturas,
obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz. O sangue de salvação, o sangue de remissão dos nossos pecados, que nos tirou de um lamaçal onde estávamos, caminhando a passos largos para o inferno. E o Senhor nos resgatou por intermédio do teu sacrifício, do teu sangue, meu Pai. Não há nada que façamos que possa pagar, não há nada que façamos que possamos merecer, mas pela tua graça nós somos salvos e alcançados por ti, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem olhado para cada um de nós, o Senhor tem agraciado cada um de nós com o teu poder, com a tua graça, com o teu amparo, com todas as coisas que precisamos, e nós sabemos que vem do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pelas realizações que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio, na nossa comunidade, e sabemos que tudo depende do Senhor, tudo vem do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos também porque o teu Filho amado se dispôs a entregar naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, honrando e glorificando o teu nome, sendo justificado por aquele sacrifício na cruz, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que tu esteja preparando as nossas vidas, os nossos corações, o nosso espírito, para que possamos receber a tua palavra, a tua mensagem nessa noite, para que possamos crescer cada vez mais espiritualmente, para que nós possamos cada vez mais ter conhecimento de quem o Senhor é, meu Pai, para que nós sejamos incomodados, impactados pela tua palavra e transformados a cada dia, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, tu vencer com cada um aqui, supre as necessidades espirituais, principalmente de cada um aqui, meu Pai. Que o Senhor esteja completando, fortalecendo, amparando a cada um que confia aqui no Senhor nessa noite, meu Pai. E vamos continuar os nossos louvores com as criancinhas agora.
Amém. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por estar na Tua presença, louvando e clamando o Teu nome, meu Pai. Senhor, venho diante de Ti, colocar a vida de cada criança aqui presente, colocar a vida dos seus pais na presença do Senhor, e que o Senhor venha conduzi-los para servir o Teu nome e andar diante de Ti, meu Pai. Espírito Santo, te peço que interceda pelas nossas orações, que assim foi falada, e venha levar ao Pai, e que Ele venha estar respondendo conforme o Teu querer. Assim eu te oro em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem, agora vamos ouvir a palavra do nosso Deus com o pastor Flávio, por favor, pastor. Eu quero fazer uma oração agradecendo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra que o Senhor me deu de estar neste momento aqui à frente do trabalho. Eu agradeço imensamente, porque eu sei que o Senhor estava comigo, porque eu não seria capaz de fazê-lo sozinho. Peço agora, Senhor, que o Senhor também esteja com o pastor Flávio, que vai trazer a sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Que possamos estar nessa noite sendo enriquecidos, como até aqui. Temos louvado a Deus, cantamos, oramos. Vemos as crianças louvando a Deus, agora é a hora de a gente ouvir a voz do Senhor. Que o seu coração e o meu coração estejam abertos para aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite, amém? Eu convido você, meu irmão e minha irmã, para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme nos escreveu João. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao 26, todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 17. João 17, do primeiro versículo até o versículo de número 26. Amém? Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Chama a atenção de vocês para o versículo de número 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É por estes que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, fala agora a tua palavra ao nosso coração, transmita a tua graça, ó Deus, e que possamos sair daqui fortalecidos, confirmados na graça e na fé em Cristo Jesus. E é no nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Queridos, eu gosto muito e eu penso que você também deve gostar quando alguém chega para mim e diz assim: eu vou orar por você. É bom, né? É muito bom isso. Nossa, quando a gente está passando por momentos de dificuldades e alguém diz: nossa, eu vou interceder por você. Aquilo nos ajuda, aquilo nos anima, aquilo nos faz acalentar o coração. A oração, sem dúvida nenhuma, é um dos meios de graça que Deus nos deu, que confere tanto prazer, alegria, mas também eficácia. Muito pode, por sua eficácia, diz a Escritura, a súplica do justo. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo usou muito das orações. Se você rever a história de Jesus, em vários momentos importantes da vida dele, Jesus separou um tempo para orar. E é interessante que nos últimos dias da vida de Jesus aqui, quando ele está junto com seus discípulos, no momento mais íntimo, ele se preparando para a cruz e preparando os seus discípulos para esse evento, e o pós-cruz, quando ele vai ser assunto ao céu e os discípulos ficarão sem ele aqui na terra. Jesus os fortalece, Jesus os anima, mas Jesus também ora por eles. Jesus ora pelos seus discípulos. E aqui no versículo 9 que nós destacamos, a ênfase de Jesus é essa. Ele está intercedendo nesse momento não pelo mundo, mas está intercedendo pelos seus discípulos que Deus mesmo deu a ele. E há uma coisa interessante nesse texto, que essa oração não serve apenas para os discípulos que viveram nos dias de Jesus, mas ela é estendida também a todos aqueles que vieram depois, inclusive eu e você que estamos aqui, praticamente 2000 anos depois. Ele vai dizer, aqui no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você creu em Jesus, você crê em Cristo? Amém? Então essa oração serve para você também. Cristo intercede por mim e por você. E é interessante que a Escritura Sagrada nos diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. E essa oração em que Jesus intercede por mim, intercede por você, ele faz de uma maneira muito especial. E essa oração
não apenas serve para nos dar o conforto espiritual, mas serve também para nos orientar conforme a vontade de Deus, como a gente deve interceder pelos outros. Jesus intercede por nós e nos indica como a gente deve orar também pelas outras pessoas. E ele faz aqui, orando por mim e por você, pelo menos 3 pedidos que são muito importantes que eu gostaria de destacar nesse texto. João nos mostra essa oração de Jesus, uma oração muito íntima, e Jesus começa essa oração glorificando a Deus. Toda oração deve ter como centro Deus, né? Por mais que a gente peça por outras pessoas, mas sempre Deus é o centro de todas as coisas. Sempre Deus é a figura especial. Por isso que Jesus, mesmo tendo a intenção de orar pelos seus discípulos, Jesus começa glorificando a Deus. Ele mostra-nos que nós devemos, queridos, glorificar a Deus também nas nossas orações, quando pedimos pelos outros. E ele vai, então, dizendo que é chegada a sua hora e que Deus deveria ser glorificado nele, na sua morte, e que Deus também deveria glorificar a Jesus, como parte também da Trindade Santa. Vejam aqui, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, sobre carne aqui é a pessoa, todo ser humano, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que deste. Então Deus dá a vida eterna àqueles que foram dados a Jesus, e a vida eterna consiste no conhecimento verdadeiro de Deus e da pessoa de Jesus. Aí a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está já dizendo a Deus, eu estou indo para a cruz, eu estou consumando a obra. Ele já sabia o que ia acontecer, ele tinha plena consciência de que ele seria morto na cruz, porque para isso mesmo que Jesus veio. Jesus não foi enganado, Jesus não foi traído por Judas de uma maneira que não fosse predeterminada por Deus. Ele caminhou a cruz e ele sabia o que tinha que fazer, e agora ele estava consumando e disse, Senhor, eu estou glorificando o teu nome, morrendo pelos aqueles que o Senhor me deu. E ele então continua dizendo agora, glorifique o meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Veja que Jesus está reportando ao tempo da eternidade, quando ele estava com Deus, antes mesmo que tudo existisse. Jesus diz, olha, Senhor, eu vou agora para ti. Agora eu vou voltar para ti. Glorifica teu servo. E ele então vai introduzir a sua oração intercessória, quando ele vai pedir por nós, dizendo, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Aqueles que o Senhor escolheu para estar comigo, eu falei para eles. Eu mostrei o Senhor para eles. Eram teus, o Senhor me confiou a eles. E eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles conhecem e reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus está entregando a nossa vida para Deus, dizendo, aquilo que eu precisava fazer, eu fiz por eles. Preguei a sua palavra, eles acreditaram em mim, e eu agora quero que o Senhor os fortaleça. Eu quero que o Senhor confirme a tua graça sobre eles. E nessa confirmação da graça, 3 pedidos ele faz. O primeiro deles é que Deus guarde o seu povo do mal. Ele continua, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora,
todas as coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11, preste atenção. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Veja que 2 vezes Jesus faz esse pedido: guarda-os do mal. O primeiro pedido de Jesus é para que nós sejamos livres, libertos dos momentos mais difíceis de toda a provação. Jesus sabia muito bem que depois da sua partida, os seus discípulos iriam sofrer perseguição, os seus discípulos iriam sofrer todo tipo de provação, todo tipo de tentação. E Jesus intercede por nós, para que nós, queridos, seus discípulos, possamos ficar firmes nos momentos difíceis da vida. Jesus diz assim: eu estou saindo desse mundo, eu estou indo para o céu, eu estou me retirando desse mundo, mas eles vão ficar. Eles vão ficar. E esse mundo é contrário a Deus, esse mundo odeia a Deus e vão odiar os seus discípulos. Vejam, versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Meus amados, nós como cristãos passamos por momentos realmente de provação, de tribulação, de tentação. E se o Senhor não olhar por nós, nós podemos muitas vezes enfraquecer. Mas o Senhor Jesus Cristo olha para mim e para você, e Ele intercede por nós. Ele segura na nossa mão, Ele nos ajuda. Ele orou para que os seus discípulos, no momento mais difícil, pudessem ter a força necessária para passar por todas as dificuldades que Deus lhes confiaria. Meus irmãos, notem aqui que o Senhor Jesus Cristo não pediu que fossem tiradas as provações e as tentações. Em momento nenhum Jesus disse isso. Ele pediu que nós fôssemos livres do mal, desse mundo corrompido que odeia a Deus e que quer muitas vezes fazer-nos retroceder, fazer-nos tropeçar e cair, fazer-nos pecar diante de Deus e deixarmos a Deus de lado. Isso é o mal. Tanto é que, como exemplo do mal, ele fala assim: olha, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-o, e nenhum deles se perdeu. O mal está em abandonarmos a fé em Cristo Jesus. O mal está em nós deixarmos de lado de servir Cristo Jesus. E ele vai nos dizer: e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele diz: daqueles que o Senhor me deu, só Judas mesmo, que foi designado para isso mesmo. Só ele se perdeu. Eu guardei os outros. E da mesma maneira, queridos, Deus tem guardado o seu povo. E Ele tem intercedido por mim e por você. Nós só estamos firmes na graça de Deus porque temos um Deus que sustenta as nossas mãos. Nós só conseguimos vencer os momentos de provação, de tribulação,
porque o Senhor Jesus Cristo está ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Satanás, de todas as formas, quer fazer com que a gente desista, quer fazer com que a gente caia. Ele é como o leão, diz a Escritura, ávido, com fome, com vontade de nos derrubar. Mas o Senhor Jesus Cristo continua intercedendo por mim e por você. Ele quer que a gente seja liberto do mal, que a gente seja livre de deixarmos de servir a Ele. Meu irmão, você tem orado assim pelos seus irmãos? Não deixa ele cair, ajuda. Às vezes, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente vê os irmãos passando por momentos difíceis, a gente não sabe a luta que está dentro dele. Às vezes a gente olha e não se compreende que dentro dele pode estar se travando uma guerra muito grande, em que ele precisa que a gente interceda por ele, dizendo: Senhor, não deixe ele cair. Mesmo com essa dificuldade, mesmo passando por esse problema, mesmo tendo essa guerra, mesmo tendo essa luta, mesmo tendo essa provação, essa tentação, segura na mão dele. Não deixe ele se perder. É a nossa função como cristão. Assim como Cristo intercede por nós, Ele deixou isso para a gente. Para que a gente sustente uns aos outros, que a gente anime uns aos outros. Não deixe ele cair. Jesus tem feito isso por mim, tem feito isso por você. Ele tem guardado eu e você de todo mal. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente sai de casa para trabalhar e nem imagina que guerra espiritual está sendo travada nas regiões celestes, enquanto a gente está lá trabalhando, enquanto a gente está lá na nossa casa. Jesus está cuidando de nós. Ele orou pedindo que Deus nos livrasse de todo mal. Graças a Deus, porque Deus tem ouvido a oração de Jesus. Amém? O segundo pedido que Jesus faz está aqui no versículo 17 em diante. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O segundo pedido de Jesus é que eu e que você, os discípulos do Senhor Jesus, sejamos o quê? Santificados. Que coisa maravilhosa. Jesus sabe da nossa necessidade de santificação. Jesus sabe que nós somos pecadores. Jesus sempre foi santo. Jesus veio a esse mundo, tomou a figura humana, ele viveu toda a vida dele como nós, seres humanos, passou fome, dormiu, cansou, ele comeu, ele teve todas as necessidades humanas, mas a diferença é que Jesus não teve o pecado como nós temos. E nós lutamos com o pecado todos os dias. O pecado é terrível. Ele é como um câncer que vai querendo corroer, que vai querendo se alastrar, que vai querendo acabar com a gente. Por isso, queridos, é que nós necessitamos da graça de Deus, da graça santificadora do Senhor. Porque o nosso Deus, quem é? Como os serafins descreveram o Senhor na visão de Isaías, capítulo 6? Senão, santo, santo, santo é o Senhor.
Sim, o nosso Deus é santo. O profeta Abacuque diz para Deus: tu és tão puro de olhos, Senhor. O Senhor não tem o pecado, o Senhor abomina o pecado. O Senhor detesta o pecado, mas nós somos pecadores. Ora, se não fosse a graça de Deus, a graça grandiosa do Senhor, as misericórdias de Deus na nossa vida, como vimos hoje de manhã, o nosso destino seria cabalmente o inferno, o juízo de Deus, porque nós somos pecadores e nós temos o prazer, muitas vezes, no pecado. E Deus detesta o pecado. Se a gente fosse olhar apenas com o olhar de justiça, da justiça de Deus, era para Ele nos renegar, era para Ele nos repudiar. Mas a graça de Deus olha para a gente, não pelos nossos pecados, mas sim pela justiça de Jesus Cristo. Deus coloca uma lente, um óculos, quando olha para mim e para você, e não enxerga a nossa condição pecaminosa, mas sim enxerga o sangue de Jesus Cristo lavado, que purifica o nosso coração. Por isso que Jesus sabe que nós precisamos ser santificados. Eu e que você precisamos dia a dia nos santificar. Por isso o pedido de Jesus: Pai, santifica-os na verdade. Jesus quer que eu e que você sejamos santos. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos elegeu. Efésios capítulo 1 fala exatamente isso. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É para isso que Deus nos salvou. Para que a gente seja santo. Pela minha força eu consigo? Você consegue pela sua força ser santo? Não. Por isso que Jesus continua intercedendo por mim e por você, dizendo: santifica o Pai, na verdade. E qual é a verdade? Aquilo que está nos jornais, aquilo que anda nos noticiários, aquilo que a gente encontra nos filmes, aquilo que a gente encontra nos romances? Não, Jesus diz: a verdade é a tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eis aqui o alimento santificador. Eis aqui a água que dessedenta aquele que quer ser santificado. Eis aqui a fonte que vai fazer com que a gente seja santificado pelo poder do Espírito Santo. É pela palavra de Deus. Por isso Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo que santifica o nosso coração, pela obra de Cristo Jesus, o faz mediante a palavra de Deus. Por isso que a gente deve estudar a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente deve ler a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente deve conhecer a Bíblia Sagrada. Por isso que a gente deve guardar a Bíblia Sagrada. Aliás, o salmista mesmo nos lembra: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, o Senhor Jesus Cristo nos abençoa, dizendo: santifica-os. E é bênção mesmo, queridos. Isso é bênção para mim e para você. Porque agradar a Deus é a melhor coisa que existe. E a gente, para agradar a Deus, tem que ser santo. Hebreus nos diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém vai enxergar Deus, ninguém vai ver Deus se não for santo.
Ninguém vai se chegar a Deus e vai ser aceito por Deus se não for santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, Ele pede ao Pai: santifica vocês, santifica os meus filhos, os meus servos. E graças a Deus, queridos, o Senhor Jesus Cristo tem santificado a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós pelo Espírito Santo. Aquele que busca a Deus, aquele que crê em Cristo Jesus, dia a dia, vai conseguindo vencer essa luta terrível contra o pecado. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos faz vencer essa guerra. Paulo mesmo diz que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. É uma guerra. Mas que aquele que vive pelo Espírito Santo jamais, diz a Escritura Sagrada, vai ceder à concupiscência da carne. Por isso é que nós, queridos, somos por Deus santificados. Quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos plenamente santificados, eternamente santificados. Mas Deus trabalha isso na nossa vida ainda hoje. E eu espero que eu e que você ainda hoje sejamos cada vez mais santificados em Cristo Jesus. Amém? Quando você orar pelo seu irmão, peça para Deus santificá-lo. Peça para que Deus cuide dele. Livre do mal, mas peça para que Deus também o santifique. Que no coração dele reine a grandeza de Deus, o amor de Deus e a pureza de Cristo Jesus. É assim que Deus quer que a gente faça. Que a gente se preocupe com a vida espiritual do nosso irmão. Peça que Deus esteja trabalhando na vida dele e santificando a vida do seu irmão. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus ora, além de pedir que Deus nos guarde de todo mal, de que nós sejamos santificados, Jesus intercede por nós para que a gente seja um, pela nossa unidade entre nós e com Deus. Veja aqui o versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de quê? De que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste. Amém. O terceiro rogo de Jesus é que a gente seja um. Interessante essa concepção do Senhor Jesus Cristo. Jesus onisciente que é, recebe do Pai a igreja como sua noiva, como prêmio da morte na cruz. Nós pertencemos a Cristo Jesus. E Ele sabe que a igreja de Cristo Jesus é formada por pessoas de várias tribos, povos, raças e nações. Gentios e judeus agora se unem para formar o corpo de Cristo. O que era antes absolutamente impensado, porque dentro da cultura judaica e do pensamento que eles tinham, da sua eleição, é que somente o povo judeu é que agradava a Deus, somente o povo judeu que estava certo, somente a lei judia é que era a boa e que os outros povos todos estavam errados e que eles não podiam se misturar com as outras pessoas.
construção do templo é muito interessante. Na construção do templo, havia o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, e lá só podia entrar uma pessoa, o sumo sacerdote. E isso uma vez só no ano. Descendo mais um degrau, havia o lugar santo, onde ficava ali a pia com os sacrifícios. Lá só podiam subir os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam subir. Vejam, primeiro só o sumo sacerdote, depois só os sacerdotes, para fazer o sacrifício diário. Descia mais um degrau, ficava o pátio dos homens. Lá só poderiam entrar judeus, homens, que já haviam sido, primeiro, circuncidados e, em segundo lugar, já teriam feito a sua profissão de fé, vamos dizer assim. Só eles podiam entrar ali. Depois mais um degrau, mais um outro lugar, que era chamado Pátio das Mulheres. Ali ficavam as mulheres, certo? Mulheres, homens, sacerdotes, sumo sacerdote, certo? Depois do pátio das mulheres, havia um lugar reservado para os gentios, chamado Pátio dos Gentios, que aquele que não era judeu, seja homem ou seja mulher, que não fosse judeu, ali eles podiam ficar, longe de Deus, longe do altar. Assim era a configuração do templo, assim era a ideia que o judeu tinha. Os gentios ficavam longe, bem longe de Deus e do altar do Senhor. Mas quando Cristo Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu do templo se rasgou. Quebrou-se toda esta divisão. Homens, mulheres, judeus e gentios agora poderiam ficar frente a frente no lugar santo, no Santíssimo, no Santo dos Santos. Não precisava ser mais sacerdote, nem sumo sacerdote. Não precisava mais ser judeu ou circuncidado, todos podiam entrar. Por isso que Jesus diz: Pai, faz deles um. Porque nós somos diferentes. Temos pensamentos diferentes, culturas diferentes. Ideias muitas vezes diferentes. Mas todos nós participamos de um só corpo. O corpo de Jesus Cristo, com todas as nossas diferenças. E Jesus diz: Pai, faz um deles. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou isso quando chamou os seus discípulos, tirando gente de vários lugares do povo de Israel, desde mercenários até pescadores, desde gente rica até gente pobre. Ele tinha essa visão de que Deus queria pessoas, não importava a classe, não importava a nação, a língua que falasse, a posição social. Por isso ele pede: faz um deles. E essa unidade, queridos, tem uma base. Não é uma associação comum. A igreja não é uma associação como é um clube, como é uma ONG. A nossa associação é maior. Ela tem um patamar maior. Porque qual é a comparação que Jesus faz? Pai, faz-os um, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. O que Jesus deseja
é que a nossa comunhão seja tão perfeita e tão boa como é a comunhão de Jesus com o Pai. Olha que maravilha. Olha que perfeição. A comunhão de Jesus com o Pai é algo inimaginável, é algo extraordinário. O amor que Deus Pai tem por Jesus e o amor que Jesus tem pelo Pai é coisa maravilhosa. Ao ponto de Jesus, para cumprir o propósito e plano de Deus, deixar a sua glória e viver entre nós, assumindo a figura humana, sendo servo de Deus e obediente a Deus, como diz Paulo, até a morte, e morte de cruz. Dessa maneira. E é assim que a gente deve viver uns com os outros. Por isso que Paulo, nesse mesmo texto de Filipenses, diz: tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é assim que a gente deve viver. E Jesus pede para que a gente vive assim. Eu sei que na igreja existem diferenças, confusões muitas vezes, porque nós somos pecadores. Mas ainda nós somos, em Cristo Jesus, um só corpo. Se não fosse a intercessão de Jesus, aqui ninguém convivia. Não é verdade? Se na família que a gente é do mesmo sangue, o negócio já é difícil às vezes, né? Mas graças a Deus, o que nos une não é sangue, nem nacionalidade, nem a língua, nem os costumes. O que nos une é o sangue de Jesus, é a fé e a graça de Deus. Por isso que a gente pode dizer, nós podemos ser um, porque quem intercede por nós é o Filho de Deus, dizendo: Pai, faze-os um. Queridos, quando você orar para o seu irmão, ore para que ele seja um com você. Peça a Deus que as divergências sejam vencidas, que as dificuldades sejam completamente anuladas e que a gente possa realmente viver a unidade com um intuito. O resultado disso vai ser, versículo 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A melhor pregação do Evangelho é a igreja unida em Cristo Jesus. A melhor expressão do amor de Deus é o amor que devemos ter uns para com os outros. A melhor forma de proclamar o Evangelho é a igreja junta. É assim que Deus quer para nós. É por isso que o Senhor Jesus está formando em nós um só corpo em Cristo. Por isso, irmãos, vejam que o Senhor Jesus intercedeu por mim e por você. Ele pediu que a gente fosse liberto dos maus. Todos os males de provações, de tentações, nós fôssemos libertos. Jesus pediu para que a gente fosse santificado. Jesus pediu para que a gente vivesse uma unidade. Vocês notaram que o Senhor Jesus Cristo não pediu muitas coisas que a gente pede? Né? Às vezes a gente pede só pensando nas coisas materiais. Não que isso seja errado, não que a gente não tenha necessidade das coisas materiais. Mas muitas vezes a nossa oração, ela é baseada naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos. E a Bíblia nos ensina que a gente precisa sim do emprego, precisa da saúde, que a gente precisa ter algumas
algumas coisas na vida, talvez de conforto. Não há problema nenhum nisso. Mas a ênfase que Jesus dá é para a nossa vida espiritual. E às vezes a gente esquece um pouquinho disso. Eu queria desafiar você, meu irmão, a orar assim pelo seu irmão. E antes da gente fazer a Santa Ceia, eu sei que nós vamos alongar um pouquinho o tempo. Eu quero que você interceda pelo seu irmão. Quero que você feche seus olhos agora. E interceda por quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente e atrás de você. Mas peça que Deus o guarde de mal, que Deus o santifique e que a gente seja um em Cristo Jesus. Faça isso agora. Senhor Deus, ouça a oração do teu povo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos preparando para a ceia ainda do Senhor, nós vamos cantar o hino 127 dos nossos hinários. Convido você a ficar em pé e a cantar comigo, Bendita a hora de oração. Vamos lá, louvar a Deus, hino 127. Enquanto cantamos, convido os nossos irmãos presbíteros que se acheguem conosco à mesa, tanto os que estão na ativa quanto em disponibilidade, né, Lázaro? Disponibilidade. Vamos lá, 127.
Podem sentar, queridos. A Escritura nos diz que, enquanto eles comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, entregamos essa santa ceia nas tuas mãos, para que o pão e o vinho, ao serem por nós ingeridos, possa fortalecer, ó Deus, espiritualmente as nossas almas e corações, lembrando-nos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Te agradecemos porque podemos participar, ó Deus, porque estamos entre aqueles que o Senhor Jesus Cristo morreu, e somos, ó Deus, agraciados, porque por nós o Senhor tem intercedido e intercede até hoje. Continua, ó Deus, conosco, nos fortalecendo, fazendo-nos, ó Deus, prosperar na graça do Senhor. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus toma o pão e o vinho e os dá aos seus discípulos, dizendo para que comam e bebam, para lembrar-se da sua morte. E nesse momento nós vamos estar participando da ceia do Senhor, nos lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Éramos condenados à ira vindoura de Deus, mas agora, pelo sangue de Jesus, somos reconciliados com Deus e temos a aventura dos céus como destino. Eu convido a todos que são membros, comungantes dessa igreja, que assim participe do pão e do vinho, para que possamos estar tendo a comunhão com o Senhor. Como costumeiramente, aqueles que não participaram, à medida que os presbíteros foram se aproximando, por favor, se coloquem em pé. Há mais algum presbítero de disponibilidade aqui? Silvio, por favor.
Há porventura algum irmão ou irmã que foi omitido involuntariamente na distribuição do pão ou do vinho, por favor, queira se manifestar para que o erro seja reparado. Há alguém? Não? Nós vamos nos colocar em pé, estamos encerrando o nosso culto. Nós cantaremos o hino de número 368 dos nossos inários, como uma oração. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Vamos cantar o hino 368.
Deus, ó Senhor, dá-nos uma semana na Tua presença. Guarda-nos de todo mal. Santifica o Teu povo, Senhor, e faz-nos um. Ó Deus querido, que essa semana seja uma semana em que glorifiquemos o Teu nome. Enquanto isso, olha com misericórdia para nós e abençoe-nos nas nossas necessidades. Assim nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar. Está encerrado o nosso culto. Já foram dados todos os avisos, né? Então tenhamos todos uma semana cheia de graça e da paz do Senhor Jesus. Amém?